Olá, é com satisfação que a gente vai iniciar uma nova unidade e dessa vez a gente vai falar sobre a unidade de terapia intensiva. Então, como surgiram as unidades de terapia intensiva? Com o avanço dos centros cirúrgicos, com o avanço das anestesias e com a necessidade de cuidados mais complexos, criou-se dentro da própria sala de cirurgia umas salas extras que funcionariam como unidade de terapia intensiva para aqueles pacientes mais graves. Posteriormente, com a epidemiologia de poliomielite, a gente teve o avanço dessas unidades fora dos centros cirúrgicos. E também a gente teve o início do uso e do descobrimento dos respiradores externos. No Brasil, a implantação das unidades de terapia intensiva teve início na década de 70 e estava sempre presente dentro do contexto hospitalar. O surgimento da prática de UTI, ela marcou um dos maiores progressos que teve nos hospitais do nosso século, visto que antes dela o cuidado do doente grave realizava-se nas próprias enfermarias. Então, tanto o doente grave quanto a pessoa que estava estabilizada, elas eram cuidadas dentro das enfermarias. Então, o surgimento das UTIs fizeram com que houvesse um avanço muito grande no cuidado, porque ali a gente tinha uma área física adequada, recursos materiais e recursos humanos de melhor qualidade para o cuidado. Qual o conceito de UTI? São áreas hospitalares destinadas a pacientes em estado crítico, que necessitam de cuidados altamente complexos e controles restritos. A observação e manutenção das funções básicas de vida desse paciente são a finalidade da unidade, atingidas através de um atendimento em tempo hábil. Então, são áreas destinadas a pacientes em estado crítico e que esses pacientes vão necessitar de cuidados altamente complexos, de respiradores, de procedimentos invasivos e com controles das funções básicas estritos, muito minuciosos. Isso vai permitir, uma unidade específica para isso, vai nos permitir manter as funções básicas daquela pessoa, que é o nosso maior objetivo, e toda a assistência em tempo hábil, porque eu tenho uma equipe própria e reduzida para atender esse paciente. A UTI ela tem que ser adequadamente planejada, organizada e operada. E na aula de hoje é sobre isso basicamente que a gente vai falar. Como uma UTI ela tem que ser organizada, como ela tem que ser planejada, o que tem que ter nessa UTI para que ela possa funcionar e funcionar com eficiência. Então, a gente tem que garantir segurança de melhor qualidade de cuidado do paciente seriamente enfermo, permite o uso mais eficiente do pessoal de enfermagem e da terapêutica, permite o uso mais econômico do pessoal e do equipamento reunidos em uma única área do que em várias enfermarias. Então, em várias enfermarias tem um paciente crítico. Isso é ruim. A gente reúne todos os pacientes críticos num só local e faz uma equipe especializada para aquilo. A gente tem maior garantia de que o paciente necessitado de cuidado intensivo vai receber observação e tratamento adequado. A gente tem vários tipos de UTI. Essas UTIs elas podem ser separadas por comorbidade, né, ou por idade. Então, aqui a gente tem a UTI neonatal, que são destinadas àqueles pacientes com faixa etária de 0 até 28 dias. O bebezinho recém-nascido de 0 a 28 dias fica na UTI neonatal. Depois que ele passar desse período, ele vai para a UTI pediátrica. A UTI pediátrica ela é destinada a pacientes de 29 dias até 18 anos incompletos. Até 18 anos incompletos. Vai depender de quê? Do protocolo da instituição. Os pacientes de 14 a 18 anos, elas podem ser classificadas como adulto, dependendo do protocolo da instituição. Os adultos, a UTI adulta, ela é destinada aos pacientes com faixa etária acima de 14 anos ou acima de 18 anos, dependendo do hospital. A gente tem também UTIs especializadas. UTI cardiológica, neurológica, UTI do trauma, UTI de queimados, entre outros tipos. Então, o que é UTI? É uma área onde pacientes em estado grave podem ser tratados por uma equipe qualificada e especializada sob melhores condições possíveis.
A gente faz o quê? Centraliza todos os esforços e coordena as atividades para prestar assistência para aquele paciente. Como que tem que ser uma UTI? Como que se planeja uma UTI? Existem normas que estabelecem quais são os critérios e como tem que ser os projetos físicos desses estabelecimentos. Ele tem que proporcionar condição de internar paciente crítico em ambiente individual ou em ambiente coletivo. Vai depender do grau de risco, da faixa etária, da patologia e dos requisitos de privacidade. Se essa pessoa precisa ou não ter um quarto privativo, se essa pessoa precisa de um isolamento. Então, dependendo desses casos, a gente vai proporcionar para esse paciente essa possibilidade. Tem que permitir executar e registrar assistência e também, se tiver, na maioria das vezes, está em terapia respiratória contínua, a gente tem que fazer esse monitoramento também. Precisa prestar assistência nutricional e distribuir alimentos aos pacientes. Manter pacientes com morte encefálica nas condições que permitam a retirada de órgãos para transplante, claro, quando esse transplante for consentido. Então, vamos lá, vamos planejar uma área de uma UTI. Primeiro ponto é onde essa UTI vai se localizar. Cada UTI, ela tem que ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico e laboratório de radiologia. Então, ela tem que estar mais isolada, porém ela tem que estar totalmente interligada. A área de internação, que é a área onde os pacientes ficam. Eles devem estar localizados de modo que a visualização direta ou indireta seja possível durante o tempo todo, ou através de monitores de câmera, ou através de frente mesmo para o paciente. O projeto é aquele que permite uma linha direta de visão entre o paciente e o posto de enfermagem. Eu estou aqui, o paciente está aqui na minha frente. Os sinais dos sistemas de chamada dos pacientes, os alarmes dos equipamentos de monitorização e os telefones, o tempo todo, eles sobrecarregam muito e estressam o funcionário e o paciente também. Os sons, levando em consideração os aspectos de manter controle de infecção hospitalar, manutenção e movimento dos equipamentos. Paredes e tetos, eles têm que ter alta capacidade de absorção acústica. Tem que ter atenuadores e defletores nos tetos também para reduzir a reverbação dos sons. A abertura das portas, elas têm que ser daquelas defasadas, para que não faça também muito mais barulho do que já se tem naquele ambiente. O posto de enfermagem, a gente tem aqui uma imagem, um posto de enfermagem centralizado. Um posto de enfermagem centralizado, que permite que a equipe veja todos os pacientes. Mínimo, 1 para cada 12 leitos. Então, a cada 12 leitos, um posto de enfermagem. Prover uma área confortável, tamanho suficiente, tem que acomodar todas as funções da equipe. A dimensão mínima é 8 metros quadrados. Cada posto, ele deve ser servido por uma área de serviços destinadas a preparo de medicação e ser localizada anexa ao posto de enfermagem. Então, eu tenho um posto de enfermagem onde eu faço minhas prescrições, meus cuidados, onde eu anoto os meus cuidados. E eu tenho ali uma área para preparo de medicação. Tem que ter uma boa iluminação no teto para tarefas específicas. Energia de emergência, água fria, balcão, lavabo, sistema funcional de estocagem de medicamentos, materiais e soluções e um relógio de parede. Tem que ter um espaço adequado para terminais de computador, impressoras. Tem que ter também um espaço para colocar gráficos de registros médicos e de enfermagem, registros gráficos. Formulários de registro médico impresso, eles têm que estar armazenados em prateleiras, armários, para que fique fácil o acesso. Dentro da UTI, então, a gente tem lá a enfermaria, a área de internação, e a gente precisa ter a sala de utensílios limpos e sujos. Aonde que vai ficar separado, né? Elas têm que estar separadas e não podem estar interligadas. Os pisos, eles têm que ser cobertos com materiais sem emendas e sem junções. Isso em todo hospital, geralmente tem que ser assim para evitar infecção, né? Risco de infecção. Banheiros de pacientes.
ele tem que estar na área de internação da unidade geral ou, se for no quarto, anexo ao quarto. Todos os banheiros e todos os sanitários devem ter duchas higiênicas e chuveiros. Tem que ter uma sala de serviços gerais, que é destinada à guarda de materiais, né, de limpeza, ou DME, que é material de limpeza. Tem que ter tanque e prateleiras suspensas. Tem que ter uma área para armazenar os equipamentos, aqueles que não estão em uso. Tem que ter fácil acesso, tem que ter um espaço adequado, porque assim que precisar do equipamento a gente tem que estar próximo para a gente poder pegar. Tem que ter tomadas elétricas, porque se o equipamento precisar ficar ligado, não é sempre recarregando, então tem que ter uma tomada ali. Precisa ter um laboratório, todas as UTIs eles têm que ter serviço de... Tem uma sala de reuniões para que os profissionais eles possam discutir os casos, olhar os exames, então tem que ser projetada para armazenar as radiografias, então precisa ter um negatoscópio, que é esse aparelhinho aqui que nos permite ver os exames de imagem com melhor nitidez. Tem que ter uma área de descanso para os funcionários. Então, uma sala de descanso ela tem que ser prevista na UTI, porque o profissional ele precisa de um local privado e confortável, de preferência com um ambiente descontraído para tirar essa tensão de lidar com o paciente crítico, de muito poluição sonora, para tentar diminuir a sobrecarga. Tem que existir sanitários masculinos e femininos, com chuveiro e armário, uma copa. A sala de descanso ela precisa estar ligada à UTI por um sistema de intercomunicação, telefone, alguma coisa que se precisar chamar o profissional. Então, agora a gente fala um pouquinho da área externa da UTI, a recepção. A recepção, a gente tem que ter uma forma de controlar o acesso dos visitantes, porque a UTI, vocês sabem, o acesso é muito restrito, às vezes a visita é restrita, não é toda hora que pode entrar, um horário específico. Tem que estar localizado de modo que os visitantes se identifiquem antes de entrar. Por ser uma unidade de acesso restrito, a entrada dos profissionais, elas preferencialmente precisam ser por outro local. Lá na recepção a gente tem uma sala de espera para os visitantes. É uma área muito importante, né? Porque ali vai ficar as pessoas que vão visitar, tem que ser próximo à UTI, é destinado aos familiares, aos parentes, aquele pessoal que fica esperando o boletim, às vezes não pode visitar, mas tem boletim. O acesso de visitantes ele tem que ser controlado na recepção. Um bebedouros sanitários tem que estar dentro dessa área. São desejáveis para esse ambiente cores vivas, carpetes, janelas, iluminação indireta e suave. Deve ser previsto telefones públicos, sofás, cadeiras retas e inclináveis, terminais, circuito de TV e materiais educativos. Isso, gente, que eu estou falando, é claro que é o que a gente sonha para uma UTI ideal. Todas vão ter isso? Algumas não. Outra coisa muito importante é a rota de transporte dos pacientes. Os corredores utilizados para transportar os pacientes eles têm que ser separados dos visitantes. O transporte tem que ser rápido e tem que ter a privacidade preservada. Quando necessário, o uso de elevadores deve ser previsto um tamanho que caiba os profissionais, a maca, o paciente, os equipamentos. Dentro da internação dos pacientes, a gente tem um módulo dos pacientes. Esses módulos, eles precisam ser projetados para apoiar todas as funções necessárias de saúde daquele paciente. É o quartinho onde o paciente vai ficar. Então, a área de cada leito, ele tem que ser suficiente para conter todos os equipamentos e permitir livre movimentação da equipe. Cada módulo tem que ter um alarme de parada cardíaca interligado ao posto de enfermagem, à sala de reuniões e ao descanso dos funcionários. No projeto de uma UTI, um ambiente que minimize o estresse do paciente e dos funcionários ele tem que ser planejado. UTI é uma área muito estressante. A gente às vezes pensa, deve ser bom trabalhar numa UTI, porque né, é tranquilo, não tem aquele entra e sai de paciente, mas é um paciente crítico, que precisa de assistência 24 horas, que tem muitos bips ligados, e não é um paciente só, às vezes são 12, né? Então, assim, é bem estressante. Tem que ter iluminação natural, uma vista externa. As janelas, elas são aspectos muito importantes dentro de uma UTI, então a gente precisa ter várias janelas para as pessoas distinguirem o que é dia e o que é noite.
Então, a gente também precisa ter outros recursos para melhorar a orientação sensorial dos pacientes. Calendário, relógio, rádio, televisão, ramal telefônico. A instalação de TV ela tem que ficar fora do alcance dos pacientes e tem que ser ligada por controle remoto. As considerações de conforto, elas têm que incluir métodos para também estabelecer a privacidade dos pacientes. Olha aqui nessa primeira imagem, a gente tem aqui vários módulos e para garantir a privacidade a gente tem aqui biombos, né? A gente puxa o biombo e permite a privacidade desse paciente. Várias janelas para deixar entrar a iluminação, o espaço que caiba todos os equipamentos, monitor, bomba de infusão, respirador. Aqui tem o posto de enfermagem de frente para os leitos. O uso de persianas ou cortinas, biombos, né, vão ajudar nessa questão da manutenção da privacidade. O ideal é que tenha uma poltrona à beira do leito para visita de familiares, isso quando é possível. A escolha das cores da parede vão proporcionar descanso e propiciar um ambiente tranquilo. Então, cores claras, azul, um verde, né? Geralmente são as cores escolhidas. Aqui tem essa questão da cromoterapia, que as cores elas trazem sensações para a gente. A quantidade de leitos vai depender do tipo do hospital, da capacidade de atendimento desse hospital, da especialidade. Geralmente, de 5 a 10% do total de leitos são de UTI. A eficiência do atendimento, ela tende a cair quando a gente tem mais de 8 internados, né, numa UTI. O máximo de 12 leitos é fixado por norma para a instalação de uma unidade de terapia intensiva. Torna-se impraticável e muito caro para um hospital manter uma UTI com menos de 5 leitos. Não é viável, não compensa. O custo diário de um paciente na UTI, ele é de 4 a 5 vezes mais caro, maior do que um paciente de enfermaria. Então, a gente tem que levar em consideração o número de pacientes atendidos no hospital, os que são potencialmente destinados a cuidado intensivo, o tipo de serviço implantado para a gente conseguir, quem for projetar, né, a UTI, conseguir ver quantidade de leitos. A gente existe duas modalidades de UTI. Então, a gente tem aquela com área comum, área aberta, é melhor para a observação do paciente, a gente consegue observar todos os pacientes. A separação de leitos é feita por divisória, essa imagem está sem divisórias. Mas, no caso da área comum, área aberta, a divisão dos leitos é feita como a imagem anterior, com divisórias. Divisórias leves, laváveis, proporcionam uma relativa privacidade aos pacientes. É recomendável quando é a área comum, a criação de pelo menos 2 áreas fechadas para leitos de isolamento, providas de instalação de água. Então, eu tenho esses vários leitos comuns, mas eu tenho que ter 2 quartos para o caso de paciente ficar em isolamento, bactérias, doenças transmissíveis. E os leitos de UTI, eles podem ser em quartos separados, com algumas vantagens. Então, isolar o paciente infectado, diminui o nível de ruído, porque o paciente vai escutar só o seu ruído, diminui o risco de infecção cruzada e a gente tem um confinamento do paciente agitado também. A desvantagem de uma unidade com leitos em quartos separados é porque vai precisar de vai demandar mais da equipe de enfermagem, né? Ela vai ter que ficar sempre indo no quarto, não tem como visualizar todos ao mesmo tempo, acaba sendo mais trabalhoso. Mas olha, esse aqui é um quarto de UTI dos sonhos, é lógico que não sonho nunca ir para um quarto de UTI, mas para um hospital ter é um quarto, né, olha, poltrona, monitor cardíaco, uma cama confortável, a gente tem aqui um carrinho de emergência, tem uma linha telefônica, tem o respirador, tudo muito bonitinho. Tem a janela ampla, cores claras, muito lindo. Então, quais são os elementos de uma unidade de terapia intensiva? Área para estocar material e equipamento, sala de utilidade, posto de enfermagem, área de preparo de medicação, sanitários, vestiários, secretaria, laboratório, quarto para plantonistas, copo, área para higienização dos leitos, área para recepção do ambiente do paciente,
área para serviços de nutrição e dietética, área de cada leito, sala de reuniões, sala para visitas. Espero que vocês tenham entendido até aqui como é a estrutura física de uma UTI, o que tem que ter, e agora a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos. Dentro de um quarto de UTI, de uma unidade de UTI, a gente tem que ter uma cama de Fowler com grades laterais e rodízios, um por paciente. Então aqui a gente tem uma cama de Fowler que permite essa posição de Fowler aqui, rodízios, grades laterais. Monitor de beira de leito com visoscópio, um para cada leito, um monitor cardíaco, multiparâmetro. Carro ressuscitador com monitor, desfibrilador, cardioversor e material para intubação endotraqueal. Então aqui a gente tem cardioversor, carrinho de emergência, oxigênio, material para intubação. Ventilador pulmonar com misturador tipo blender, um para cada 2 leitos, devendo 1/3 dos mesmos ser microprocessado. Aqui a gente tem um respirador. Precisamos ter um oxímetro de pulso, um para cada 2 leitos, bomba de infusão, 2 por leito, porque é muita medicação invasiva, muita medicação controlada, então tem que ter várias bombas. Tem que ter um conjunto padronizado de beira de leito, a gente tem que ter ele sempre próximo, termômetro, esfignomamômetro, meu Deus do céu, desculpa, gente, estetoscópio, ambu com máscara, ressuscitador manual, um para cada leito, bandeja de procedimento, vários procedimentos, sondagem, intubação, curativo, se necessário, todas as bandejas que forem possíveis, forem necessárias, tem que estar ali próximo do paciente. Precisa ter um eletrocardiógrafo, né, um eletro do coração, portátil, 2 de uso exclusivo da unidade. Maca para transporte com cilindro de oxigênio, régua tripla com saída de ventilador. Uma maca para transporte que permita levar todo o material do respirador. Máscara com Venturi, é a máscara de Venturi, essa aqui. Permite diferentes concentrações de gases. Cada misturadorzinho desse aqui, é vermelho, branco, azul, cadê que a setinha que eu não estou enxergando? Aqui, azul, branco, vermelho, rosa, amarelo, ele vai permitir uma concentração de oxigênio diferente. E aqui a gente precisa também de um aspirador portátil, aspirador a vácuo para aspirar tráqueo, né, do paciente, aspirar nariz, vias aéreas, o que for necessário. Um negatoscópio, que é aquele que a gente já viu, e um oftalmoscópio, que é um para visualizar a questão ocular. Um otoscópio para avaliar ouvido. Pontos de oxigênio, esses aqui na parede, são vários pontos de oxigênio ou de ar comprimido. Conjunto de CPAP nasal, mais um umidificador aquecido. CPAP nasal é um equipamento que a gente usa para fazer ventilação, para promover a oxigenação, dar oxigênio para crianças, para bebezinhos. Então, precisa ter um CPAP, mais um umidificador aquecido, um para cada 4 leitos nas UTIs neonatais. Não, nas UTIs pediátricas, UTI neonatal, um para cada 2 leitos. Capacete para oxigenoterapia, é um capacetinho quadrado, que o bebezinho coloca a cabecinha lá e fica recebendo oxigênio. Fototerapia, lembra que a gente viu lá na saúde da criança, o aparelho de fototerapia? O bebezinho que tem icterícia, precisa ter. Incubadora, essa bonitinha aqui, quadradinha. Balança eletrônica, uma para cada 10 leitos. E aí eu coloquei aqui uns exercícios pra gente fazer e discutir no sábado. Que você já visitou alguma UTI? Como era essa UTI? Anote pra gente discutir como era. Quais desses aspectos, dessas exigências tinha na UTI que você visitou, que você observou, que você achou interessante. O que mais chamou a atenção nela? Faça um breve resumo sobre a estrutura física necessária de uma UTI. E eu aguardo vocês no sábado. Até!